Olá! Nessa aula de hoje nós trataremos das teorias psicológicas da aprendizagem. Um grande desafio para quem trabalha na educação é justamente criar meios para que seus alunos aprendam e assim possam se desenvolver plenamente. Para isso, é preciso que os professores também invistam na formação deles, ou seja, é preciso que o professor agregue também aos seus conhecimentos sobre a psicologia da educação, a fim de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atraente e mais significativo. É importante que os professores conheçam o que é o processo de ensino-aprendizagem, quais são as contribuições que as teorias psicológicas podem trazer para esse processo. Nesse sentido, nós falaremos aqui hoje de 3 teorias psicológicas aplicadas à aprendizagem. Quais são elas? A teoria behaviorista, a teoria psicogenética de Jean Piaget e a teoria humanista de Carl Rogers, que nós passaremos agora a apresentar para vocês. A teoria behaviorista defende que os fatores externos eles exercem influência no comportamento das pessoas, ou seja, as pessoas vão se modificando a partir de forças ambientais, tendo essas forças e esses fatores externos como decisivos na aquisição do comportamento do sujeito. Então, para os behavioristas, essa teoria ela busca compreender o papel e a influência dos estímulos ambientais na determinação dos sujeitos, conforme a gente pode verificar agora através de um vídeo que a gente vai mostrar, para ver como é que essa teoria é aplicada na prática no contexto de sala de aula. Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a aplicabilidade da abordagem comportamental na prática pedagógica do professor. Para a teoria comportamental, para os comportamentalistas ou behavioristas, a aprendizagem ela ocorre em interação com o meio, o indivíduo interagindo com o meio. E a partir das respostas que ele recebe desta relação, é que ele aprende se deve ou não repetir determinados comportamentos. Como assim? Para nós aprendermos, nós precisamos conviver com o outro. Nós aprendemos a partir dessa experiência que nós temos com o outro. E como é isso no contexto escolar? Estamos aqui hoje para conversarmos com 2 garotas, a Isadora e a Alessandra, que vai compartilhar conosco um pouquinho de suas experiências. Olá, meninas! Olá! Gostaria que vocês me respondessem o seguinte: quando um determinado aluno comete um erro, tira uma nota ruim, ou conversa demais no ambiente escolar, ou deixa de fazer uma atividade, como que o professor reage? Às vezes, na minha escola, eles falam para nós nos esforçarmos mais ao tirarmos notas ruins. E quando nós fazemos muita baderna, assim, quando eles saem, né? Vejamos, eles mandam bilhetes para a gente, os pais assinar. E também, às vezes, eles deixam a gente na detenção por causa do mau comportamento. E você, Isadora, como você vê isso? Bom, quando o professor sai, fica muito barulho tudo. Meus amigos, eles ficam até na porta olhando. Quando o professor vem, todo mundo corre, senta e fica quieto, para que ninguém vá para a coordenação. Você falou, Isadora, sobre o cantinho do pensamento, que alguns vão para o cantinho do pensamento ou de silêncio, de reflexão. Seus colegas gostam de ir para esse cantinho? Por quê? Bom, porque às vezes é muito ruim, né? Ficar sem recreio ou ficar lá durante a aula que a professora poderia estar explicando algum novo exercício. E quando vocês acertam, quando vocês tiram notas boas, fazem as atividades diariamente, como que o professor reage? O que ele faz com vocês? Ele reage muito bem, ele fala que a gente está se esforçando muito e também fala que o nosso aprendizado está
auxiliando muito na vida da gente e essas coisas legais que o professor sempre fala. Bom, na minha escola a gente tira muitas notas boas e de algum semestre em semestre tem alunos que ganham premiações como aluno destaque da sala. Legal isso que vocês falaram. Por quê? O que a gente observa? No contexto educacional, muitos agentes educativos utilizam-se de reforços para treinar, controlar o comportamento do aluno, tanto reforçadores positivos quanto reforçadores negativos. A gente observa-se que existem muitos reforçadores negativos no ambiente escolar, que são os castigos, o ficar sem recreio, o ir para o cantinho do pensamento. Mas será que isso é o melhor caminho? Nós devemos repensar sobre algumas atitudes que praticamos diante do aluno. A punição, o reforçamento negativo, ele não garante a aprendizagem. Agora, reforçadores positivos, você estimular o aluno, apresentar determinados estímulos que os motivam a aprender, aí sim, nós estamos tentando contribuir para esse crescimento, essa aprendizagem. Então, essa análise do comportamento, essa teoria em si, ela valoriza justamente isso. Você procurar compreender o que é importante para aquele aluno, o que faz sentido para aquele aluno e o professor planejar as suas atividades, fazer o planejamento da aula de acordo que atenda aquelas necessidades, motivando os alunos para essa aprendizagem. Então, como nós vimos, a teoria behaviorista, ela defende que o aluno ou o comportamento do sujeito, ele é mudado, né, a partir das influências do meio. E concebe também a aprendizagem como uma mudança de comportamento, que está ligada a processos de condicionamento, em que acredita que a ação do sujeito pode ser modificada através de um processo de condicionamento. Uma outra teoria é a teoria psicogenética do biólogo Jean Piaget. De acordo com Piaget, as pessoas se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio em que vivem. E o comportamento, nesse caso, ele é construído na interação entre o meio e o outro. Portanto, a concepção de Piaget é uma concepção interacionista. Ele tenta explicar como se desenvolve a inteligência nos seres humanos. Para Piaget, a inteligência é um mecanismo de adaptação do organismo a situações novas. Então, isso implica numa construção contínua de novas estruturas, porque direto a gente está lidando com situações novas. Então, cada estrutura, segundo Piaget, representa um estágio, um período ou uma fase do desenvolvimento psicológico do ser humano. Piaget, nesse caso, ele traz um esquema. Piaget ele traz um esquema de desenvolvimento cognitivo do ser humano que a gente vai mostrar para vocês aqui.
Como vimos, gente, é de grande importância conhecermos como a inteligência se desenvolve de acordo com Piaget, conhecermos esses estágios do desenvolvimento cognitivo, porque cada um de nós aprendemos e também conhecemos a realidade, interpretamos a realidade de acordo com o nosso próprio desenvolvimento. Uma outra teoria é do Carl Rogers, que é a teoria humanista, em que Carl Rogers diz o seguinte, aliás, essa teoria ela surgiu nos Estados Unidos e na Europa na década de 1950 e foi assim criada como uma reação ao behaviorismo, essa teoria que a gente acabou de ver, e a psicanálise. A psicanálise é de Freud e vocês vão ter condições de conhecer um pouco mais estudando o capítulo 5 do livro-texto de vocês. A teoria humanista ela questionava a forma como essas duas teorias, ou seja, como o behaviorismo e a psicanálise trabalhavam o processo de ensino. Porque, de acordo com Carl Rogers, essas duas teorias tratavam o ser humano como máquinas de responder estímulos ambientais, sem considerar as suas emoções. Então, para que a gente conheça um pouco mais sobre a teoria humanista de Carl Rogers, nós vamos apresentar mais um videozinho para vocês. Rogers é considerado um representante da corrente humanista em educação. Concebe o ser humano como sendo bom e curioso e que precisa de ajuda para poder evoluir. Daí a necessidade de técnicas de intervenção facilitadoras. No Brasil, suas ideias se difundiram na década de 70 em confronto direto com as ideias comportamentalistas de Skinner. É nessa década que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, propondo uma pedagogia experiencial. A facilitação significa uma situação em sala de aula em que o professor se coloca, porque ele tem uma escuta sensível, um olhar sensível ao aluno como indivíduo e ao grupo como um todo, e pela empatia ele vai fazendo com que a aprendizagem seja conduzida de uma maneira em que ele funcione não como aquele que ensina, que cobra, que enche o pote do aluno de conteúdo, para depois ele poder cobrar, mas é aquele que vai ensinando e vai conduzindo de uma forma consciente, rigorosa e afetiva o aluno a aprender e a entender o significado, criar sentido, buscar sentido para aquilo que é novo para ele. Vimos então que a teoria de Carl Rogers defende a ideia de que deve haver um processo de empatia entre as partes envolvidas para que o aluno possa se identificar e passar a gostar dos conteúdos que o professor está ministrando. Então, a empatia colocada aqui é aquela em que devemos ter a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro para compreender suas percepções, seus sentimentos, suas emoções. Esperamos que vocês tenham gostado desta aula e orientamos-os para que façam a leitura do capítulo 5. Procurem compreender as demais teorias colocadas nesta aula, e que estão no capítulo 5. Procurem estudar também o texto complementar que trata da infância, linguagens e comunicação. Procurem participar dos fóruns e realizar as tarefas propostas. Bons estudos e até a próxima!